Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento pleno de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este canal tem como objetivo ensinar, explicar as verdades bíblicas e que elas possam correr até os confins da terra. Para isso, nós queremos pedir a sua ajuda, que você possa se inscrever no canal, apertar a campainha para receber a notificação dos próximos vídeos, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Nós estivemos estudando durante esses últimos meses sobre a mordomia do corpo, o cuidado com o nosso corpo físico. E ao início deste estudo, nós começávamos explicando que o corpo humano, este corpo físico, ele foi criado e dado por Deus ao homem para que este homem utilizasse este corpo físico para render glória a Deus e para que ele pudesse, durante este tempo em que ele está vivendo nesta terra, ele pudesse também realizar o propósito para o qual ele está aqui. Mas de uma forma em que ele tivesse saúde e tivesse ânimo, e tivesse energia, e tivesse disposição para fazer as atividades que necessita fazer, para se locomover ou para fazer a obra que Deus encarregou a ele. Infelizmente, durante este período que nós estivemos estudando, nós fomos entendendo que existem consequências que o homem tem colhido em todas as fases e épocas que já estivemos habitando este planeta. E ele colheu maldições, sim, colheu doenças, colheu morte prematura, por não praticar os princípios da palavra para que tivesse um corpo saudável e que tivesse a condição de poder encontrar uma vida em abundância, como Jesus prometeu. Não é que Jesus não esteja cumprindo a promessa dele com nós. É que as atitudes nossas em relação aos princípios que estão estabelecidos na palavra, de como eu deveria me comportar em relação ao alimento, ao descanso, à água, o líquido que eu vou ingerir, o tipo a que eu vou me expor, se ao sol, ao ar, todas estas atitudes, elas vão produzir consequências no meu corpo. E estas consequências podem ser para ter uma saúde com uma vida em abundância, ou pode ser que produziu doença e a morte até prematura muitas vezes. Hoje nós chegamos ao final desta série e queríamos deixar aqui uma conclusão disto tudo. Voltando ao primeiro ponto que nós conversávamos com vocês ao início. Na Bíblia, na palavra de Deus, diz no 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E explicávamos em aquele então que esta é a condição que estamos nós em relação ao nosso corpo, como despenseiros. Deus entregou a nós
a responsabilidade de sermos administradores, mordomos, os que cuidam da despensa de mistérios de Deus com relação a este corpo. E aqui ele disse claríssimo que são mistérios, mas que estão encarregados e que a responsabilidade para entregar isto aos demais fica com nós, os ministros de Cristo. Se você conhece a Cristo, se você lê a palavra de Deus, se você, inclusive, se autodenomina um cristão, você deve entender que você tem a responsabilidade de ser encontrado fiel em transmitir a outras pessoas este mesmo conhecimento. Muitas vezes nós conhecemos algumas verdades e, infelizmente, a parte de não praticarmos elas, também não anunciamos elas a outras pessoas. E segundo o que a Bíblia diz, quando eu não cumpro com isto, eu estou sendo infiel ao chamado de Deus para a minha vida. E aqui é onde é importante que nós entendamos que para algo Deus tem nós neste planeta, nesta terra, e não é simplesmente para que eu desfrute tudo que eu acho que é melhor e que eu gosto, senão que é para que eu possa ser este despenseiro. Agora, daí mesmo, vamos a seguir em 1 Coríntios, no capítulo 4, se você vai ao versículo 9 até o versículo 13, ele diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, e aqui para que você entenda, quando falamos apóstolos, muitos dizem, não, isso não é comigo. Não, apóstolo significa o enviado. E há versões que vão dizer a todos nós. Então, se você sabe que Deus, quando você conheceu a Deus e leu a sua palavra, e você começou a conhecer as suas verdades, e você sabe que Deus te chamou para que fosse alguém que desse testemunho a outras pessoas do que ele fez com você, você está incluído neste nome. Porque apóstolo significa enviado. E aí diz, em último lugar, então, vou repetir, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não é para que nos assustemos, é só para que nós entendamos que quando nós temos a postura correta de sermos fiéis a estes mistérios que Deus nos está revelando e entregando para que nós
também ensinemos a outras pessoas, para que nós façamos a diferença dentro da nossa casa, dentro do lugar de trabalho que estamos, ou no ambiente, na comunidade que vamos. Quando Deus nos está pedindo isto, nós devemos ter em mente que, normalmente, quando ainda não existe o conhecimento nas demais pessoas, a atitude dos demais para com os que estão, como ele mesmo se colocou, loucos por Cristo, é de desprezo. Então não se assuste. Se você tiver que chegar numa festa familiar e não compartilhar aquele tipo de alimento ou de bebida, e que você tiver que se posicionar por amor a Deus e a sua palavra, e por saber o que vai produzir na sua saúde aquele tipo de alimento ou de bebida, muitas vezes poderá ser que você encontre resistência, que você encontre pessoas que vão, como diz aí, caluniar, amaldiçoar, considerar como lixo, palavra difícil, escória, como se você fosse alguém de menos valor, porque não está fazendo, a palavra mais comum, o que todos fazem. Aí é a hora em que você vai precisar da temperança. Aí é a hora em que você vai precisar de conhecer a Deus e de confiar nele e na sua palavra, mais que nas ameaças que todos podem querer lançar. Existem pessoas que estão tão viciadas em uma vida totalmente embasada em maus hábitos alimentares, de descanso, de atividades físicas, que se você falar, vamos fazer um exercício, vamos sair caminhar no ar livre, vamos beber água e não tomar Coca-Cola ou um outro refrigerante, pode que você seja encontrado naquele momento como uma pessoa fora de órbita, totalmente desconectado da realidade, um louco e alguém que pode parecer inclusive antissocial para muitos. Ele segue. Se você vê aí em Hebreus, no capítulo 12, versículos 7 ao 9, aqui da palavra de Deus, ele diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Mas claro que a água, a Bíblia mesma fala que esta correção que Deus quer que nós façamos ou que aceitemos, que Ele nos esteja corrigindo a forma de dormir, a forma de fazer exercícios, a forma de beber água, a forma de comer, Ele nos está corrigindo como a filhos, porque nos ama. E a Bíblia aí disse que se nós formos submissos e aceitamos por um tempo, porque já quando a gente sai de casa, e às vezes até já estando em casa, muitos filhos não fazem caso, a mãe ou o pai pode dizer não faça assim, mas ele faz, não durma tarde, não fique com o celular, mas a criança ou a jovem faz, e quando já está sozinho, mais tranquilo, agora posso fazer o que eu quero. E como ele diz aí, todos estão feitos participantes de viver sem disciplina. As pessoas estão divulgando que a vida é você ter prazer, estar feliz.
Isto que importa, e você respeita o outro para que também faça o que ele quiser, desde que ele seja feliz. A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que existe um Deus que nos trata como filhos e que quer corrigir as atitudes que nós estamos desenvolvendo como hábitos que podem estar sendo maus hábitos. O bom hábito se chama virtude. Um mau hábito se chama vício. Então, quando eu utilizo bebidas alcoólicas, drogas, cigarro, da glutoneria, graxas, frituras, doces, alimentos processados, quando isto é o meu deleite, eu já estou não só me alimentando, eu estou sim viciada. Já é um vício. É algo que eu, inclusive, como explicávamos em algum momento nos vídeos anteriores, existem pessoas que já estão até com hemodiálise por estarem com o seu nível de açúcar elevado, mas não conseguem deixar o hábito de se alimentar com alimentos açucarados e com açúcar refinada. Outros estão com seu colesterol a ponto de ter um infarto, um AVC, mas não podem deixar de comer fritura e de comer o churrasco esse gordo e poder comer o porco e o toicinho. Não posso. Outros, supressão já está lá nas alturas, já hipertenso, mas ele não consegue abandonar o sal e ter as suas comidas muito salgadas. Quando estamos assim, estes são maus hábitos que, por estarem sendo praticados por muito tempo, já levaram a nossa saúde a um estado de doença e até já estar fadado até com um diagnóstico para uma morte prematura. E não conseguimos fazer as mudanças. Quando estamos num quadro deste, não podemos crer que isto é normal. Isto é um vício, é um mau hábito. Necessito a ajuda de Deus e de outras pessoas para sair deste vício. E ele segue. Aí do versículo, vamos começar do versículo 9. Em Hebreus 12, do versículo 9 ao 15, ele dizia: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O texto por si só nos deixa clara a figura de que sim, nossos pais estavam como uma referência, assim como é Deus,
de forma eterna para nós, e que os pais cumpriram por um pouco de tempo esta função de corrigir nossos passos, de endireitar as nossas veredas, de não permitir que estivéssemos indo por caminhos que traria para as nossas vidas consequências más. Mas ele explica que Deus é superior à correção de Deus, é superior aos nossos pais. Por quê? Porque ela nos vai fazer ser participantes da santidade de Deus. Quando nós falamos de santidade, de ser santo, nós falamos de ser separados. Então, quando eu me separo, eu sou santa. E isto é o que vai passar. No momento em que eu tenho que deixar de agir como todos agem e que todos queiram fazer determinadas festas com determinados tipos de alimentos e de atitudes e rotinas com horário de dormir, como o que vou comer ou beber naquele lugar, eu necessito me santificar. Parece estranho falar de que não ir a um shopping às 10 da noite a comer uma hamburguesa é coisa para a gente se santificar, mas não. Isto é o que a Bíblia manda, que nós nos santifiquemos. Não deveríamos, como jovens, ministros, pastores, apóstolos e líderes de célula e de líderes de grupos caseiros, sermos incentivadores de glutoneria e de bebedice em coisas que não vão trazer saúde, como um refrigerante, como sucos que vão produzir todo tipo de doença pela quantidade de açúcar. Necessitamos ser um povo que vai trazer uma forma de viver santa. Como seria uma comunidade conhecer uma igreja que se levantasse para cumprir os princípios que estão escritos na Bíblia em relação ao cuidado com o corpo, que conhecesse que homens e mulheres de Deus tinham horário para dormir e horário para despertar, que despertariam às 4 da manhã prontos para buscar ao Senhor e ao seu rosto, como diz a Bíblia, que os que buscam a Deus cedo o encontram, a Bíblia diz. Se você lê na Bíblia, você vê inúmeras vezes que Jesus, ele se afastava dos discípulos e normalmente quando estava amanhecendo, ele estava chegando aonde estavam os discípulos ou chegando à sinagoga. Porque Jesus despertava temprano e primeiro ele orava e tinha seu tempo devocional com seu Pai para recém poder fazer todos os milagres e tudo que ele ia fazer. Mas nós não, nós somos melhores que Jesus, porque nós podemos dormir às 2 da manhã, acordar às 8 ou às 7h30 e sair correndo para ir a trabalhar, ou para ir ao colégio, ou para a universidade, e como já é sobre a hora, fica difícil de orar, mas depois quando eu voltar a gente vê, e quando você vê, já chega de noite, também tem que ir para, fazer outras coisas, e quando vê, chega cansado, e também já, para amanhã a gente ora e fala com Deus. E este hábito pode parecer que é normal para os jovens, mas não é por questão de idade, é por questão de saúde. Se um jovem, desde cedo, ele pratica este costume, este hábito, ele será um ancião de anos, saudável, com um testemunho para dar aos seus filhos e aos seus netos. E ele verá as suas gerações também saudáveis. Nós precisamos entender que o que Deus nos chamou a fazer é algo que sim vai produzir muita raiva no mundo espiritual. Estamos em guerra com o mundo das trevas.
os demônios e o mundo das trevas nos quer enfermos, deitados em uma cama de hospital, entubados em uma terapia intensiva, para que o evangelho não corra e que o Cristo não possa voltar, porque enquanto este evangelho não seja anunciado em todos os que estão sobre a terra, ele não pode voltar. Então existe um complô no mundo espiritual para que eu esteja doente e morrendo e que eu não tenha ânimo e nem energia para fazer a obra do Senhor. Despertemos e deixemos que Deus cumpra a sua palavra. Em João, na palavra de Deus, João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E finalmente, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A virtude são bons hábitos que eu vou praticando para que cada dia mais eu possa fortalecê-los. Os vícios são maus hábitos que eu também desenvolvo quando eu pratico o que não é bom e vou praticando até ponto que isso se transforme em um hábito. As nossas escolhas são de acordo com os valores que eu guardo. Se nós dizemos que guardamos o que a Bíblia diz e que ela é a nossa regra de fé e de prática, necessitamos desenvolver virtude e não vícios. Que Deus te bendiga, te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.